não tem como não começar falando do futebol, né? Do que está em alta no nosso Brasileirão. A gente já falou muito aqui nos bastidores. Hoje tem um jogo importantíssimo, assim. Nossa, importantíssimo. Desde a hora que Desde a hora que eu acordei, eu não consigo pensar em outra coisa. Mas eu quero saber do grande tema do Brasileirão PVC. Primeiro, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Bom demais te receber aqui. Cara, já teve em algum outro momento na história do futebol brasileiro ou mundial uma queda de rendimento assim tão brusca, tão significativa que nem essa do Botafogo? Não, vai ser o recorde. Cara, você sabe que tem uma felicidade de eu ter escrito algumas coisas ali, 17ª, 16ª rodada. Botafogo será campeão ou será a maior virada da história. E, cara, tá acontecendo a maior virada da história ou o Botafogo vai ser campeão. O Botafogo ainda pode ser campeão. Sim. Impressionantemente, o Botafogo ainda Ainda pode ser campeão. Você sabe que a frase "há coisas que só acontecem ao Botafogo", que as pessoas dizem assim, tem coisa que só acontece ao Botafogo, como diria o outro. Não. A frase é "há coisas que só acontecem ao Botafogo", e ela foi escrita por Paulo Mendes Campos, botafoguense, cronista, mineiro, que vivia no Rio, e que escreveu depois de um Fluminense 1, Botafogo 0 em 57, gol de pé direito do ponto esquerdo Escurinho, que era canhoto, e fez de pé direito um chute mascado. E aí ele escreveu isso e naquele ano há coisas que só acontecem ao Botafogo. E ele diz, há coisas que só acontecem ao Botafogo e a mim. E o Botafogo é campeão. Porque o improvável era o Botafogo ser campeão. E foi campeão. E ele escreveu porque o canhoto fez um gol de direita. Porque o Escurinho, o ponto esquerda canhoto, fez um gol de pé direito, um chute mascado. Mas naquele ano o Botafogo foi campeão. Pode acontecer de novo. Mal imaginava todas as outras coisas que aconteceriam ao Botafogo desde então, né? Não imaginava que era só o Garrincha. começo. O Garrincha explodir como um craque. Paulinho Valentim fazer 5 gols na final contra o Fluminense. Mas enfim, eu acho que assim, tá acontecendo um fenômeno que é o campeonato mais equilibrado da história. Tem algumas viradas na história do futebol brasileiro que são muito divertidas de contar. Né? São iguais, diferentes. Essa vai ser a maior virada do campeonato de pontos corridos. Então, ponto, parágrafo, vamos falar de outras. Em 71, faltavam 4 rodadas, o Botafogo era virtual campeão. Paulo César Caju, que é um monstro sagrado do futebol brasileiro, posou para uma foto que foi parte de uma capa da revista Placar, que estava escrito Botafogo campeão carioca de 71. O campeão foi o Fluminense. Zicou. Em 68, a Taça Guanabara era um torneio separado do Carioca. Na penúltima partida do Flamengo, o Botafogo empata com o Flamengo 0-0 e o Flamengo dá a volta olímpica com o Onça, dá meia volta olímpica. O zagueiro Onça comanda uma meia volta olímpica pelo Maracanã para comemorar um título, porque na quarta-feira seguinte o Flamengo só precisava empatar com o Bom Sucesso. E a Taça Guanabara era um torneio independente. E aí, contra o Bom Sucesso ganhou de 2-0. O Botafogo tinha ido excursionar pelo Norte e Nordeste. O chefe da delegação recebeu um telefonema: voltem, urgente, jogo extra domingo. O Botafogo voltou e meteu 4-1 no Flamengo e foi campeão. E o Flamengo perdeu o campeonato. Então, há histórias muito inusitadas, muito especiais. Esta pode ser mais uma, se é que o Botafogo vai perder o campeonato. O que me chama a atenção dessa história é que, tipo assim, o Brasileirão de 2009, né, que foi a arrancada do Flamengo, ele é uma grande virada, mas é uma grande virada que, claro, conta com o tropeço e a queda de rendimento do líder, que era o Palmeiras, né? Só que conta também com o time que ultrapassou, fez uma arrancada histórica, assim, jogou bem, embalou vitórias e tal. O que não é exatamente o caso de agora, porque assim, o Palmeiras tá jogando bem, o Galo melhorou e tal, só que ninguém tá atropelando, assim, é um jogo, é uma virada que eu acho que se caracteriza mais pela queda de quem tava na liderança do que pela arrancada expressiva de quem tava embaixo. Mas eu vou te sacanear. Você lembra que depois de ganhar do Palmeiras no Parque Antártica, o Flamengo perdeu do Barueri? Não lembrava. Barueri do Valbaiano, será ou não? Não, Barueri, acho que tinha Valbaiano. O Flamengo ganha na 30ª rodada do Palmeiras e diminui a distância, que era de 9 pontos, para
6 pontos. Na rodada seguinte, o Palmeiras perde pro Náutico e o Flamengo vence. Na 32ª, o Flamengo vai jogar em Barueri e perde pro Barueri 2-0. Aí as pessoas dizem, agora acabou. Porque a arrancada do Flamengo também não é tão é uma arrancada exuberante, mas não é uma arrancada sem derrota. Uniforme, Sim, né? uniforme. Saiu ganhando. Aham. e Como, atropelou. por exemplo, o Palmeiras na 27ª rodada, que foi a rodada que estreou o Tite, o Palmeiras tinha 14 pontos a menos do que o Botafogo. Que loucura, isso, Sim. esse número. Na é impressionante. 27ª. Sim. E estava na mesma pontuação do Flamengo. O Flamengo, aliás, tinha 3 pontos a mais. Na 27ª, o Tite estreou ganhando do Cruzeiro e o Palmeiras perdeu do Atlético. Então o Flamengo tinha 47 pontos e o Palmeiras 44. E de lá para cá, o Palmeiras tirou 14 pontos de distância em 7 rodadas. Sim, sim. O que não significa que vai ser campeão. Não significa. Significa o quê, então? Que nós temos o campeonato mais imprevisível Sim. e espetacular Sim. do ponto de vista da surpresa Sim. de todos os tempos. Ah, é o melhor campeonato? Não, o melhor campeonato brasileiro provavelmente foi em 78, em 81, enfim. Mas este aqui é um campeonato técnica e taticamente muito melhor que 2009. Sim. Estamos avançando, né? Muito melhor que E 2009. uma coisa curiosa desse campeonato, que eu, ouvindo os debates, me chamou a atenção, é a distância entre os times, né? Tipo, você pensar que pra cair do 12º ali pra baixo, mesmo já tendo praticamente 3 vagas ocupadas, tem tipo uma vaga sobrando pra cair e tipo 5 times envolvidos. Pra ser campeão, tem uma vaga pra ser campeão. Diretamente, tem pelo menos 3, pra gente ser gentil, 4 times diretamente envolvidos. Nessa brincadeira, a gente falou de metade do campeonato. Sim. Tipo, metade do campeonato, fora os que já não brigam mais pra mais nada. Então, assim, diretamente envolvidos no campeonato na 36ª rodada. É uma confirmação, Tipo, né? É muito legal. E também o negócio da linha de corte, né? Porque o começo do campeonato sempre é 45 pontos não cai. Aí chega agora você fala, 45 é bom fazer 47, né? É bom fazer 48, porque, a régua tá subindo. Peixinho, o ano passado, o Bragantino classificou para a Sul-Americana com 44. Olha que loucura. Com 44. O Ceará foi o 17º com 37. O Cuiabá foi o 16º com 41. Mas ele salvaria com 38. Hoje, o Corinthians está com 44 e o Vasco tem 42. O Vasco caiu em 2008 com 40, em 2015 e em 2020 com 41. O Vasco tem 42 e não tá salvo. E se ganhar hoje e for pra 45, continua não estando salvo. Continua não estando salvo. Só que complica o Corinthians, né? Coloca o Corinthians numa Eu acho que situação... complica mais no espírito Isso, do que coloca no... numa situação, tipo... Você Porque pode na pensar conta nisso vai estar e ali, voltou. na conta vai estar ali. Depende do Bahia. Se o Bahia ganhar do São Paulo é um cenário. Se o Bahia perder pro São Paulo é outro cenário. Sim, sim, sim. O Cruzeiro ganhou do Goiás Sim, e foi sim. a 44. Desse campeonato, isso tem sido legal.